Este livro, né, que vocês eventualmente já conhecem, Formação de Professores, foi editado pela EduFez, né, pela editora da Universidade Federal do Espírito Santo. E a organização é do Davi, da Ivone de Oliveira e da Denise Meirelles. Os três organizaram esse livro e tem várias participações daqui de Portugal e daí do Brasil, várias pessoas daqui de Portugal e daí do Brasil. E o que é interessante é que esse livro foi disponibilizado online, ele está em PDF. Se vocês procurarem no Google, Formação de Professores, vocês vão encontrar. Já era uma coisa que a gente queria que acontecesse já há algum tempo, que isso tivesse online disponível, e agora tá. Então fica aí uma chamada, né? O livro já foi editado, ele já está publicado então, de novo, pela EduFez, né? E agora, essa semana, foi colocado online em formato de PDF, o que é bom, porque assim vocês têm acesso, tá bom? Vou fazer outra propaganda, enquanto a gente vai conversando. Caiu nas minhas mãos este livro. Um pouquinho mais baixo. Mais baixo, isso. Caiu nas minhas mãos esse livro esta semana. E é um livro que está muito, muito, muito interessante. E eu também descobri que este livro está online. Também existe PDF desse livro. E ele traz, inclusive, recursos online, outros recursos online, junto com ele, conferência, webinar, etc., sobre este livro. E chama-se, traduzindo para o português, Instrução Diferenciada Tornada Prática, feita prática, e conseguindo os extremos através de rotinas, alcançando os extremos através de rotinas em sala de aula. Tá muito, muito interessante, porque a Rhonda Bond e a Kane Zucho, não sei se estou falando certo o nome delas, mas há uma coisa muito interessante que elas fazem nesse livro, é que elas estiveram investigando em vários países e tiveram vendo como é que os professores faziam para fazer diferenciação pedagógica. E elas viram que muitos professores, alguns não percebiam que tinham que diferenciar e tinham mesmo más práticas, mas outros tinham até boas práticas e boas intenções. Eles conseguiam perceber que os alunos precisavam de uma atenção especial ou de um apoio especial, mas acabavam falhando na mesma, porque depois acabava no dia a dia entrando na rotina e não conseguiam fazer a diferenciação. E o que é interessante aqui é que elas apresentam um modelo de formação de professores que seguiria o modelo que se deveria mesmo, que as pessoas deveriam seguir na formação. E elas apresentam, o que é interessante, é que elas apresentam um modelo, então, para diferenciação. Elas dizem, por exemplo, é muito difícil a gente saber como diferenciar, porque as variáveis do que acontece na sala de aula são muito imprevistas. Acontece muita coisa na sala de aula e a gente não sabe o que é que vai acontecer. Então, elas apresentam como é que a gente pode se formar e criar, nós próprios, criarmos rotinas de preparação da aula, rotinas de apresentação da aula, mediação da aula, rotinas de diferenciação e rotinas de avaliação que possa atingir a todos e a cada aluno nessas várias possibilidades do que pode acontecer na sala de aula. Então eu achei que está muito interessante. Quem lê em inglês, ou então, hoje em dia tem botõezinhos que você clica no botão e traduz automaticamente, ou então dá para colocar em tradução. De novo, esse livro está em PDF na internet, Differentiated Instruction Made Practical, né? Instrução diferenciada tornada prática, ok? É de 2018 o livro e tá bastante interessante, tem bastante dica do que fazer
né? Então, fica aí de dica para vocês. Eu acho que é um tema bem interessante aquilo que tu falaste agora para apresentar o livro, porque muitas vezes nós temos dificuldade em encontrar uma conciliação entre o que é o planeamento e a diferenciação, não é? Nós temos ideia que se nós planeamos, esperamos que a aula vá correr em função daquilo que nós planeamos. Não queremos surpresas, não é? I don't like surprises. O meu planeamento é este. E se de repente acontece alguma coisa na sala de aula, isso trata-se, é um problema. Então eu tinha isto planeado e como é que se vai fazer uma coisa diferente? E eu acho que é interessante também nós pensarmos que se nós queremos que aconteçam coisas diferentes na sala de aula, se nós queremos que o professor esteja preparado para coisas inabituais, para eventualmente poder redirecionar a aula em função de qualquer coisa que aconteça, em função de um comportamento dos alunos, qualquer coisa que se passe, então nós temos que mexer no planeamento. Temos que pensar que o planeamento não pode ser como se fosse um mapa que tem uma estrada e que nós temos que ir pelaquela estrada, sem dúvida. Temos que seguir aquela estrada. E se calhar nós temos que pensar que o planeamento tem que ser feito de outra maneira. A gente tem que ligar o GPS e ir procurando caminhos para chegar no lugar, mas há vários caminhos, né? Como se tivesse um GPS ligado e a gente tivesse que ligar vários caminhos. Mas elas falam mesmo disso no livro. O livro é interessante porque elas falam mesmo disso. Elas falam como é importante a gente saber qual é o meu objetivo da aula. É mais importante do que as estratégias ou até do que o conteúdo do que eu vou abordar. Se eu sei aquilo que eu quero, onde eu quero chegar e exatamente aquilo que eu quero que o aluno saiba naquele dia, e é o projeto, né? Tem todos os alunos aprendendo todos os dias. Que, aliás, esse projeto é o projeto da China, vocês sabem disso? A China, quando entrou em confinamento, ela desenvolveu um projeto chamado Todos os Alunos Aprendendo Todos os Dias. E ela coloca isso, nesse livro, eles colocam essa questão do ter o objetivo. Quando eu sei exatamente o que é que eu quero daquela aula, eu posso variar nas formas como eu chego lá. Eu posso aproveitar o que o aluno coloca, eu posso aproveitar o que o aluno apresenta. E aí o planeamento, né? O planejamento, muitas vezes no planejamento a gente pensa assim, que conteúdo que eu tenho que dar hoje? E não saio dali, né? E aquela história, espera um pouquinho que eu já volto nessa conversa porque eu tenho que seguir o conteúdo fixo, né? Do que eu planejo. Pois. É interessante pensarmos qual seria o planeamento, porque nós precisamos planear também, não é? Porque também temos depois aquele extremo que há pessoas que dizem que não é preciso planear. A aula acontece. Nós vamos ver o que é que se passa na aula. Também não creio que seja bem assim, não é? Acho que o ensino tem que ter uma intencionalidade, tem que ter uma ideia, tem que ter um roadmap, tem que ter um caminho, não é? Para se fazer. Agora, é interessante e continua a ser muito desafiante, é como é que nós conciliamos uma coisa com outra. Como é que nós podemos ter um planeamento que ao mesmo tempo nos contenha em termos de para onde é que nós queremos ir, em termos de qual é o objetivo, não é? Mas que também nos dê essa possibilidade, essa liberdade, essas possibilidades de alternativas para eu chegar lá mais cedo ou mais tarde, mais para a direita ou mais para a esquerda, mais para cima ou mais para baixo. Portanto, é preciso também contemplar ao nível do que é o planeamento, contemplar essa possibilidade do planeamento não ser fechado, não ser como se fosse uma receita médica de um medicamento que tem que se tomar às 4 da tarde, à meia-noite e às 8 da manhã, impreterivelmente. Pensar numa qualquer coisa que seja. Nem 8 nem 80, né? Eu particularmente gosto muito de dar aula em conjunto, né? De ter
alunos de mestrado, de doutorado, os alunos junto comigo dando aula, gosto muito de ter colegas dando aula, acho que essa coisa do sociodrama ou dos métodos ativos que eu trabalho muito, nos impele muito para trabalhar junto com colegas, né? Junto com, no caso do psicodrama, com egos auxiliares, né? Então a gente tem mesmo essa rotina de ter gente trabalhando. Que é um ego auxiliar, Luís? Um ego auxiliar, ele faz pelo professor o que o professor não pode fazer. Imagina que eu estou fazendo uma dinâmica de grupo. Imagina que eu pedi para o grupo elaborar uma cena em que eles mostrem, de um lado, uma cena em que um aluno está sendo bem incluído, e do outro lado, uma cena em que o aluno não está sendo bem incluído. Imagina que eu estou brincando com os alunos, estou jogando com eles essa coisa de trabalhar com o drama na educação, né? A dramatização, técnicas dramáticas. E eu quero, de repente a cena tá acontecendo, os alunos estão mostrando a cena, estou falando na formação de professores, os alunos estão mostrando essas duas cenas. As cenas acontecem de um lado, eu aperto pausa e a cena acontece aqui, depois eu aperto pausa, a cena acontece aqui, e então vou variando. Mas chega um momento que eu quero mexer na cena. Então eu uso um ego auxiliar. Então o ego auxiliar normalmente deveria ser um sociodramatista treinado, ou seja, um ator treinado que entra na cena para mexer na cena. Mas se eu não tiver, e muitas vezes não tenho, eu uso um aluno da turma. E eu peço para esse aluno da turma entrar na cena e falo assim, olha, agora você vai entrar ali na cena, então congela as cenas, agora você vai entrar na cena e você é o diretor. E você vai entrar como diretor e vai dizer que estava ouvindo muito barulho na tua sala e você veio ver o que estava acontecendo porque estava muita bagunça na sala de aula. É um exemplo. Então, esta pessoa, esse ego auxiliar, essa pessoa entra nesse papel e faz aquilo, mexe na cena do jeito que eu queria que fosse mexido. Como eu estou no papel de direção, né? Como eu estou no papel de agora congela aqui, para, e aquele, inverte o papel, eu estou no papel de diretor, de quem mexe na cena, eu não posso duplicar esse papel, entrar na cena, depois sair. Eventualmente até posso, mas fica mais rico se eu usar alguém, né? Então eu uso um parceiro, né? Eu uso Isso visto dessa maneira, eu sou muito o teu ego auxiliar também. E eu teu. Exatamente. Né? A gente funciona muito. Somos como egos auxiliares. Por exemplo, quando tu não queres ir ao supermercado e eu tenho de ir, quando eu não quero cozinhar e tu cozinhas. Não, isso não. Mas isso são egos auxiliares também. Fazemos papel de egos auxiliares. Sim, mas aí não, porque cozinhar aqui em casa, quem cozinha é o Davi. Então, olha, aí a gente não tem. Fazemos assim. Aí a gente não tem. Mas tu ias a dizer qualquer coisa sobre egos auxiliares. Eu interrompi-te. A perguntar o que era. Não, era isso. Quer dizer, usar o ego auxiliar é a gente usar, de preferência, um outro professor, né? Aqueles professores coadjuvantes, quando trabalham em coadjuvação, os professores, dá muito para trabalhar com isso, né? Enquanto um está dirigindo o que é que vai acontecer, o outro entra para mexer na cena. Tem enquanto a gente vai colocando as coisas aqui, tem uma coisa que eu faço, há um livro muito interessante chamado A Árvore Generosa. Lembram-se desse livro? Nós usamos muito na área da educação, muitos professores usam A Árvore Generosa. Eu uso muito na formação de professores, porque é um livro de um menino que é amigo de uma árvore e o menino vai crescendo e a árvore continua chamando o menino de menino. Então ele cresce um pouco e ele vai buscar as maçãs da árvore, e a árvore fala, ai menino, que bom que você está aqui, leva as minhas maçãs, e o menino leva as maçãs. Daí ele cresce um pouco mais, já é grande, e ele precisa de uma casa, e ele vai até a árvore diz, ai menino, que bom que você está aqui, e ele diz que precisa então da casa, e a árvore diz, olha, então leve os meus galhos. Depois o menino cresce mais e vem até a árvore, eu preciso de um barco, e a árvore diz, menino, então leve o meu tronco. E depois, no fim da história, a árvore continua, tá só um toco, né? Ela é só o toco que sobrou
da árvore, o menino aparece, ela volta a chamar de menino e não tem mais nada para oferecer para o menino, porque ela só é um toco. O menino já tá velho, né? E o menino diz, mas tudo que eu preciso é me sentar. E a árvore fica toda feliz, porque o menino pode se sentar no toco e descansar. A história do livro, da Árvore Generosa, a história é essa. Como é que eu uso um ego auxiliar aqui? Na formação de professores, eu peço para a turma dramatizar essa cena, teatralizar a cena. Então a turma faz cena por cena de novo e vai repetindo a cena e dramatiza. Então um faz de árvore, outro faz de menino, outro faz de maçã, outro faz de galho e vai reconta a cena de forma dramática. Depois eu peço para fazer uma segunda vez e na segunda vez eu peço para entrar um ego auxiliar. E aí, este ego auxiliar, eu combinei com ele antes que ele vai fazer o papel de árvore, mas ele chega a dar as maçãs, mas quando chega na hora de dar os galhos, ele nega. Ele diz para o menino, não, mas eu não posso te dar os meus galhos. Se eu te der os meus galhos, eu vou ficar sem dar maçã, os pássaros não vêm mais, e você também já não é mais um menino, você cresceu, não? E então, esse ego auxiliar, ele entra para inverter a cena, né? Para a gente poder pensar a respeito da cena. E a partir daí a gente pensa a respeito dos limites que a gente tem ou não tem. Até quando a gente chama os nossos alunos de menino e passa a mão na cabeça e até quando a gente não dá os galhos e fala, não, há um limite, né? Então a gente pensar sobre os limites é uma das coisas que eu faço com esse exemplo da Árvore Generosa, com o livro da Árvore Generosa, utilizando técnicas dramáticas na formação de professores. Muito bem. Então, o nosso tema para hoje era sobre formação de professores, não é? Exatamente. Formação de professores é mais ou menos como pôr um corredor a falar de atletismo, não é? Porque é o que nós fazemos sistematicamente, não é? Que eu fiz muito tempo e a Luz continua a fazer ao nível da formação de professores. E nós lembramos de falar hoje convosco sobre formação de professores, mas colocando de uma maneira, problematizando a questão. Vale a pena formar professores? E aqui há uma questão interessante que há pouco tempo, num inquérito que foi feito em Portugal, nós descobrimos que quase nenhum aluno queria ser professor. Os alunos não querem ser professores. Querem ser outras coisas quaisquer, mas professores não. Não me obriga a ser professor. E isso, a pessoa não quer ser professor, deve haver muitos motivos para isso, não é? Mas a questão é, imaginem que há um aluno destes que, apesar de não estar muito interessado em ser professor, mesmo assim foi a possibilidade que ele teve de encontrar uma profissão, foi ser professor. E talvez a nossa pergunta de partida seja essa: vale a pena formar professores? Vale a pena, Luz, formar professores? Eu acho que não. Eu acho que não. Acho que não vale a pena. Eu acho que não vale a pena. É claro que eu estou brincando, né? É claro que eu estou fazendo de advogado do diabo, né? De verdade, quando a gente pensou nesse tema, a questão do vale a pena, quanta gente chega a ser professor sem ter nenhuma formação na área de didática, sem ter nenhuma formação na área de metodologias de ensino, sem ter nenhuma formação. A minha irmã fez direito e um dos professores dela adorava chegar para a turma e dizer: para mim vocês são incipientes. No ano passado eu reprovei 80% da turma. Esse ano vamos ver se eu consigo melhorar. Isso é um professor, né? Aliás, respeitadíssimo professor. Aí não vale a pena formar. Né? Para quem não entra nada na tola, como a gente diz em Portugal, para quem não entra nada na cabeça, ou para quem não está disposto a mudar, ou a repensar, ou a ser autocrítico, eu acho que não vale a pena. Mas não vale a pena nem formar, nem vale a pena ser professor. Essa pessoa devia estar vendendo castanha na praça do comércio, devia estar
sei lá, gerindo qualquer coisa que não trabalhasse com pessoas, mas ser professor, não, não. A questão é que nós estamos habituados a dizer que os professores das primeiras idades precisam ter formação. Mas é interessante que uma grande parte dos professores que trabalham, por exemplo, nas universidades e nos institutos politécnicos não têm uma grande formação pedagógica, não é? São pessoas que vendem, digamos, o seu conhecimento, mas não a forma de transmitir o conhecimento ou até a forma de animar, de criar algum tipo de motivação e de projeto com os seus alunos. São pessoas que, sobretudo, dizem, mas chega-me dominar a minha matéria para eu poder ser professor. Eu aprendi assim, né? Se eu aprendi assim, porque é que os meus alunos não vão aprender? Não é? E obviamente que isto leva-nos também a outra questão, que é o que é que nós precisamos de fazer para que a formação de professores possa ter algum tipo de relevância, possa efetivamente, talvez, modificar algum tipo de comportamento das pessoas que entram de uma maneira e que sairiam de outra. Talvez a pergunta seja esta: o que é que se pode fazer no curso de maneira a que as pessoas entrem de uma maneira e saiam de outra? Eu queria ainda dar uma chega em relação a essa questão do ensino superior, ou do ensino politécnico e universitário. Eu não gosto muito do termo ensino superior, porque dá a impressão que tem ensino inferior, né? Mas isso tem mudado muito, né? Essa realidade que nós falamos, a questão da falta de formação didática do professor universitário, pelo menos aqui em Portugal, é alguma coisa que tem sido muito forte, que nós temos visto uma mudança muito grande. Portanto, os professores não só são obrigados a fazer uma certa formação, né? As universidades são obrigadas a fazer um número de formação pedagógica, os professores têm essa obrigação. Há uma outra coisa que é a questão do mercado, não é? É obrigar, e aí eu estou falando mercado no sentido para espetar mesmo, para picar a coisa, né? No sentido de que as faculdades que têm maus professores perdem alunos. Então existe também uma preocupação em manter o aluno, mas manter o aluno através da qualidade da profissão, né? Da qualidade da ação docente. Por outro lado, também eu vejo que com o processo de Bolonha aqui na Europa, houve um grande investimento em alterar esse enfoque, né? A aprendizagem estava muito focada naquilo que o professor dá e passou a ser focada naquilo que o aluno aprende, na questão da autonomia, na aprendizagem autônoma do aluno. Então também é verdade que tem valido a pena formar o professor universitário também, porque essa mudança tem sido feita. E, sem dúvida, nos últimos 2 meses, a mudança que houve em termos pedagógicos, que o professor foi obrigado a ter, foi brutal. Porque nós tivemos que nos confinar, tivemos que ir para o online e tivemos que, quer dizer, se vira nos 30, né? Quem é daqui de Portugal não entende, se vira nos 30 é uma coisa do Brasil, você tem 30 minutos para mostrar o que vale, o se vira nos 30. Mas eu penso que nós tivemos também na universidade que repensar a questão da flexibilização dos horários, flexibilização de tudo, né? Flexibilização do horário, flexibilização daquilo que eu vou, da forma como eu vou ensinar, o fato de ser garantido que nenhum aluno presta atenção, quer dizer, 1 hora de aula síncrone online é hiper cansativo para o aluno, isso é comprovado. Então, ao saber disso e ter isso como dado, nós tivemos também que pensar, bom, eu tenho que dar um período de aula síncrone e falada com os alunos, mas eu tenho que criar outras estratégias que busquem a aprendizagem dele. Então, isso acabou por empurrar, né, o professor que tinha o discurso, que era o professor
que usava muito o método GA. Conhecem o método GA? Conhecem? Conhecem, gente? Método GA, goela abaixo, né? Enfia o conhecimento goela abaixo. A Mayra, uma amiga nossa que veio com a vindas aqui em Portugal, falava método GLS. Garganta, língua e saliva. Goela, língua e saliva. Mas o professor que estava acostumado às aulas magistrais, às aulas expositivas, também teve que, em muito pouco tempo, refazer e ressignificar. E daí que a formação dentro da área da tecnologia tem sido super intensiva. E a tecnologia tem nos trazido. A tecnologia, de certa forma, tem nos empurrado para usarmos mais métodos ativos, para darmos feedbacks melhores para os nossos alunos, e eu penso que nós vamos talvez mudar grande parte dessa forma de ensinar, sobretudo dessa forma expositiva, ou eu falo e vocês ouvem. Eu penso que essa forma vai ser bastante alterada em pouco tempo, já está sendo, né? Acabamos por falar mais da questão do que estamos a viver agora, não é? Da situação que estamos a viver agora. E obviamente que isto também, a situação que nós estamos a viver agora, também terá as suas implicações no futuro, na formação de professores, não é? Também era um tema que nós podíamos desenvolver, não é? Há pouco estávamos a dizer o que é que se passa entre a entrada e a saída, não é? Do curso de professores. Mas também podíamos pensar e desenvolver um pouco isto, o que é que esta crise que nós estamos a viver agora, esta escola não presencial, será que isto tem alguma réplica, algum impacto, alguma influência na formação de professores? Eu acho que é inevitável. Do meu ponto de vista, eu acho que é inevitável, sobretudo em relação àquilo que nós estamos vivendo, a formação e a ação, né, do professor. Acho que é inevitável. Eu estava a ler um relatório que foi traduzido para o português, foi lançado essa semana, foi uma equipe grande daqui de Portugal que fez a tradução, que foi um guia que fala sobre como é que a China resolveu o problema do confinamento, ou como é que resolveu, não, as várias formas como a China resolveu o problema do confinamento, porque a China teve toda ela, imagina a China, quantos alunos há na China, e eles em fevereiro estavam todos com aulas online. E isso está traduzido para o português, feito uma tradução aqui em Portugal, e que fala mesmo do impacto que houve o confinamento nas ações pedagógicas e nessas questões todas dos vários tipos de flexibilização que foram necessárias acontecer. Então, por um lado, flexibilização do tempo e do espaço. Colocar a possibilidade de, por exemplo, houve escolas e houve cidades e regiões da China que flexibilizaram isto, desde o tempo e do espaço. Por exemplo, disponibilizar e ter a certeza que os alunos têm acesso a uma série de conhecimentos, de saberes e de tarefas que eles têm que fazer. E isso era disponibilizado no fim de semana. E o professor fica disponível para tirar dúvidas. Mas se o aluno quer fazer aquilo de manhã, à tarde, à noite, no celular, no telemóvel, no computador, isso fica a critério do aluno, portanto empurra muito mais para a questão da autonomia. Depois a flexibilização de onde buscar conteúdo, usar plataformas diferenciadas e conteúdos diferenciados. Então usar o texto, usar os podcasts, utilizar vídeos, utilizar outras ferramentas, as apps, né, as aplicações que existem hoje são assim, imensas, né? Depois, uma coisa muito presente é a questão do melhorar o feedback. Melhorar o feedback. Então, o professor ter um feedback, que é aquele feedback que a gente sabe que está certo, mas dificilmente a gente faz, que é o feedback imediato ou o mais rápido possível, frequente, em cima da hora, logo que o aluno tem dúvida, não deixar a dúvida prolongar,
né? É possível termos acesso a esse texto. Sim, esse texto eu vou procurar e eu coloco, tá? Eu vou colocar no Instagram, a informação no Instagram da Vindas e no Facebook da Vindas, eu vou colocar esse material que eu tô falando, tá, gente? Eu vou partilhar com vocês. Este livro da UFES, da Universidade Federal do Espírito Santo, que foi editado pelo Davi, pela professora Denise Meirelles e pela professora Ivone de Oliveira. Eu tenho aqui desculpem, que eu tenho aqui uma transmissão interrompida. Continuar, desculpem. Né? Tenho também um capítulo aqui onde eu falo sobre os métodos ativos. Há vários portugueses e brasileiros que participam deste livro. E este livro esta semana foi para estar disponibilizado em PDF. Desculpem, mas tem gente tentando me ligar. E aí bloqueia a chamada. Depois, este livro também está em PDF. Ok? Que é um livro que fala sobre instrução diferenciada na prática, como maximizar até o extremo o engajamento dos alunos através de rotinas em sala de aula, através da diferenciação curricular, e vou disponibilizar também esse documento feito e que tem os exemplos da China que estão muito interessantes, muito mesmo, e tem exemplos práticos, e ele traz inclusive informação prática de como é que a China fez, que plataformas ela utilizou. Claro que a China tem, a gente vai à China e a China tem plataformas específicas dele. Lá ninguém usa o Google Maps, eles têm um Maps deles próprios, ninguém usa Facebook, eles têm as ferramentas deles, mas tem muita coisa que está lá disponível. Agora, a questão da formação do professor modifica, como a atuação do professor foi necessária modificar, a formação também. A própria associação, não é? A Associação Nacional de Docência de Educação Especial aqui, as formações estão no Zoom, por exemplo. E acontecem não só no Zoom, mas o material disponibilizado de outro jeito, de outra forma. Portanto, eu penso que sim, Dave. Pois, certamente que vai mudar as ferramentas que nós vamos fazer, mas será que vai mudar? Será que o que nós estamos a viver vai ter alguma influência na formação de professores? Isto é, vai nos chamar a atenção para coisas que nós não sabíamos ou que sabíamos e não fazíamos? Também acho que vai. Acho que nos vai... a falta da escola vai nos fazer cada vez mais ter consciência de qual é a função da escola. E aí, esta ausência, ou seja, quando alguém me tira alguma coisa, quando eu não tenho água, eu fico com sede. Quando eu não tenho comida, eu fico com fome. Quando eu não tenho escola... Fico com fome de escola? Fico com fome de escola. E aí, penso que o essencial da escola e do porquê que a escola existe vai aflorar. Vai aflorar por conta dos alunos menos favorecidos e que não têm acesso à tecnologia, que não têm acesso à internet e o quanto a tecnologia faz falta hoje. Do aluno excluído, do aluno com deficiência e que precisa de apoio, porque eu posso ter deficiência e não ter problema de aprendizagem nenhum, né? Mas eu estou falando do aluno que precisa de apoio. Como é que eu chego a este aluno? O olhar para o outro. E vejo a formação de professores, foco muito naquela questão das 3 áreas da formação do professor, que são áreas que têm que ser altamente consideradas, né? Porque a informação, tô falando de informação, tô falando de saber, não tô falando de conhecimento, né? Conhecimento é quando eu consigo relacionar uma informação com a outra, saber já é um passo mais acima, mas a informação em si, ela tá disponível na internet, mas o pensar não tá.
E a formação do professor não vale a pena se ela for feita para transmitir informação para esse cidadão que vai estar na frente dos alunos dele mais para frente. Aqui não vale a pena. Não vale, de todo, não vale. E aí a tecnologia nos mostra que não vale mesmo, porque quem quer vai buscar informação. A informação em si está disponível em todo lugar. Olha, por exemplo, a UFES, nesse momento, a Federal do Espírito Santo, colocou disponível o nosso livro em PDF. A informação está lá. Agora, o que é que eu faço com essa informação? Como é que eu transformo essa informação em conhecimento? E como é que eu transformo esse conhecimento em sabedoria? E como é que eu transmuto isso para a ação pedagógica diante do meu aluno? Aí eu tenho que ter uma formação de professores, que a gente fala mais do que formação, a gente fala de desenvolvimento profissional, né? O desenvolvimento profissional contínuo do professor. E eu acho que o primeiro item que eu colocaria aqui é desenvolver, em termos de desenvolvimento profissional do professor, eu colocaria como primeiro ponto desenvolver o olhar. Desenvolver o olhar. E desenvolver o olhar tem a ver, é quase como se os olhos tivessem uma ligação direta com o coração. Né? Então, desenvolver o olhar. O professor Adelino Calado, ele foi diretor da escola de Carcavelos durante muitos anos. E ele dizia assim, na minha escola, adoro, na minha escola, ele dizia assim, na minha escola, os primeiros 15 dias é para namorar. E é delicioso isso. Ele fala assim, nos primeiros 15 dias de aula, de escola, o que acontece? O aluno chega atrasado porque matriculou dias depois, ou porque transferiu de uma escola para outra. O manual escolar não estava pronto ainda, o aluno não tem ainda o manual, ou não tem. Bom, Carcavelos nem manual tem, mas enfim. O conteúdo que o professor ia dar, o aluno não chegou, o professor não chegou, o professor não foi contratado ainda, né? Ou está faltando um professor de uma determinada matéria. Então, 15 dias é para namorar. 15 dias é para criar, namorar significa criar laço afetivo. E isto é preciso existir na formação de professores, que é desenvolver o olhar, é desenvolver a empatia, é desenvolver o colocar-se no lugar do aluno. A Kátia Tavares, que trabalha junto com o Severino Antônio, a Kátia Tavares e o Severino Antônio, a Kátia, na escola dela, todo começo de ano, ela escreve à mão uma carta para os pais, dizendo: muito obrigada por ter confiado o seu filho a nós estamos aqui, nós somos agradecidos, uma escola pública, nós somos agradecidos por receber o seu filho aqui, aí no Brasil. Nós, né, somos gratos por ter o seu filho aqui, para nós é uma grande responsabilidade que o seu filho seja educado por nós, e contamos com você, sejam bem-vindos. Isso tem a ver com a educação do olhar, com a educação do coração. Né? O professor precisa desenvolver esse olhar. Eu fico imaginando o que é o desconfinamento. Estavas a falar isso outro dia numa conferência, Dave. A questão do desconfinamento e do que é que... Imagina um aluno que sai do confinamento e vem imediatamente e apresenta um monte de conteúdo. E diz assim, bom, agora que nós já estamos aqui, nós temos que colocar a matéria em dia. Imagina o choque. Fala um pouquinho sobre isso. Não, acho que bom, mas isso estamos outra vez no confinamento, mas até parece que a gente está em casa. Mas o que eu estava a falar era que nós devíamos preparar bem o regresso dos nossos alunos à escola, não é? Porque pode ser que algumas escolas, eu creio que a grande maioria não está preocupada com isso, mas pode ser que algumas escolas tenham sido contagiadas com esta ideia de é preciso recuperar o tempo perdido. E recuperar o tempo perdido é que existem 12 temas no currículo e há 2 que não foram dados. E isso é fundamental. Será que a Terra continua a girar se esses 2 conteúdos não forem ministrados? Será que a água continua a correr para baixo se
se esses conteúdos não forem ministrados. E eu penso que nós devíamos preparar esta chegada dos alunos à escola, prepará-los no sentido de os acolher, de os abraçar na escola e aproveitar este tempo, tanto o tempo que se está em casa como o tempo, eventualmente, que seja do regresso da escola, para ter uma oportunidade para repensar conteúdos, para ligar conteúdos, para relacionar conteúdos e, sobretudo, para podermos ter mais tempo para coisas que nós anteriormente não tínhamos. Mas para isto nós precisamos de ter a serenidade de pensar que o currículo não é o 11º mandamento que foi dado a Moisés no Monte Sinai. Que o currículo é qualquer coisa que se move e que o facto de nós termos um currículo maior ou mais pequeno não significa necessariamente que vamos fazer melhores ou piores alunos. E, sobretudo, o que é que tem sido esse confinamento, né? E o que tem sido a experiência de confinamento para os diversos alunos? O que é que se passa nas casas? A gente sabe o quanto a Adriana Ramos, da Conviver e Mais, estava fazendo uma live agora, ainda às 8 da noite daqui, ou aí do Brasil, não sei, a Adriana é do Brasil, estava fazendo uma live justamente falando sobre a questão da violência, do aumento da violência às crianças, né? E o quanto as crianças, essa violência em casa, as crianças confinadas em casa, quanto conflito aumentado, tá? E que ao retornar para a escola é o grande lugar de socialização, a escola é o grande lugar de convívio. É fundamental que o primeiro conteúdo programático de um professor seja acolher em ninho esses alunos para trabalhar os medos que sentiram, as mortes que aconteceram, as perdas que aconteceram, porque quase toda a gente tem uma história de alguém por perto que morreu, né? Ou que ficou doente e que ficou com medo da morte. Então, há temas muito complexos que a gente não pode fingir que não viu. Há temas ligados à morte, há temas ligados à doença, há temas ligados ao medo, que nesse momento falam muito mais alto. Se nós estamos formando cidadãos, se nós estamos formando pessoas, se nós estamos formando seres humanos, nós não podemos descurar dessa questão emocional. E daí volto na formação de professores, formar o olhar do professor, que o professor possa ter um olhar em que ele se coloque no lugar do aluno, que ele se coloque no lugar da criança pequena, que ele se coloque no lugar do jovem, os jovens que ficaram confinados e que não puderam namorar, que horror, né? Portanto, esse posicionamento do professor enquanto acolher o outro é a primeira coisa. E é preciso que o próprio professor seja acolhido. Quando nós, estou sempre falando do confinamento, né? Quando nós voltamos às aulas, nós tivemos um período de interrupção, tivemos cerca de 2 semanas sem aulas, né? Eu dou aula em vários cursos, mas estou me lembrando aqui de um mestrado em que nós ficamos sem aulas, e a minha primeira aula que eu ia ter com os alunos, era às 8h30 da manhã. E então eu combinei que nós íamos estar no Zoom, todos de pijama e todos com o café da manhã, né, com a caneca do leite ou o que for comer, etc, com os flocos, sei lá o que é que vai comer, em cima da mesa. E a primeira coisa que nós fizemos no Zoom foi tomar um café da manhã juntos. E cada um contando o que é que tinha feito, aonde estava, com quem estava, se estava tudo bem. E a aula inteira foi para isso. Foi para tomarmos, nós brindamos com as canecas e tomamos o café da manhã juntos. Então, para nós, significava que nós estamos todos no mesmo barco, nós fazemos parte da mesma humanidade. Né? E esse olhar em relação ao outro é, nesse momento, fundamental, né?
que ele esteja disponível para esse acolhimento. O grande ninho dos alunos talvez seja o professor, né? Seja o momento de escape. Então, formar o olhar e formar o coração pode ser feito sim na formação de professores. Primeiro, conosco, que fazemos formação de professores, sendo nós próprios acolhedores dos nossos formandos. Que os nossos alunos, futuros professores, se sintam eles próprios acarinhados, acolhidos, autorizados, né? Penso que caminharia por aí. Antes de passar, tu disseste que ias falar 3 coisas. Falaste da primeira, que é essa, mas antes de passar adiante, eu gostava só de fazer uma nota que tem a ver com a importância da escola. E a importância da escola tem a ver com, não só com este acolhimento, mas tem a ver com os direitos humanos dos alunos. Que, de certa maneira, nós criamos na escola um grande espaço que é um espaço de equidade, é o espaço de combate à desigualdade. E tudo o que nós tínhamos, toda a artilharia que nós tínhamos para lutar contra a desigualdade, foi posta na escola. Foi posta na escola no sentido de ter um currículo que desse às crianças o conhecimento do mundo. Foi posto na escola a alimentação, a proteção, a saúde, o respeito pela voz dos alunos. Tudo isso foi posto na escola. E quando nos falta esta parte da escola, falta uma parte importantíssima do que é a vida e do que é o projeto de vida dos nossos alunos. E é por isso também que nós temos que os receber no sentido de nós vamos completar a vida deles, reabrindo a escola e acolhendo as pessoas num lugar onde eles nunca deviam ter saído. Porque esta saída da escola é sem dúvida uma perca que nós precisamos, obviamente, de acarinhar, de recuperar e de procurar compensar. É a pertença de novo, né? É voltar ao sentimento de pertença na escola. Eu citaria como segundo ponto, portanto, o primeiro ponto na formação de professores, deixa eu ver se isso aqui tá ok. Tá. O primeiro ponto na formação de professores é a questão, então, do formar ou desenvolver o olhar. O segundo eu falaria sobre o pensar. Falaria sobre o pensar, que é diferente da informação. Como eu disse, a informação está disponível, mas é ajudar a entender a informação, a compreender a informação, a ler o que não está escrito na informação, a ver o que está por trás da informação, relacionar uma informação com outra. E para isso eu preciso ter informação. Há um pecado muito grande na formação de professores. Eu vou contar baixinho para vocês. Eu vou falar baixinho, tá? Eu vou falar bem baixinho. Vocês não contam para ninguém, tá bom? Professor lê pouco, mas não conta para ninguém, tá? Lê pouco. É preciso ler mais. Pronto. Então, a leitura é fundamental. Sabe aquela coisa de sentar, pegar o livro e riscar? Quem não gosta de riscar o livro, risca a fotocópia, ou abre o PDF e marca o PDF, mas tomar apontamento, né? O professor está explicando qualquer coisa, eu anotar, escrever do lado o que é que aquilo significa, estudar mesmo, essa questão do estudar. Existe, se a gente for comparar, vamos lá falar a verdade, vá. Se a gente comparar com o quanto lê um aluno de engenharia, um aluno de medicina nem se fale, né? Com o que lê um aluno na formação de professores, é vergonhoso, gente. Mas eu vou falar baixo. É vergonhoso, né? É vergonhoso. Então, é preciso ter uma força, quer dizer, o ensinar a pensar. Para eu pensar, eu primeiro preciso ter conteúdo para depois conseguir pensar. Eu preciso colocar pensamento lá dentro, colocar coisa lá dentro para depois conseguir pensar. Porque a ação depois, nada mais prático do que uma boa teoria.
Porque a ação depois ela só é forte se ela está sustentada, né? A ação, eu sei para que é que eu faço as coisas, eu sei por que é que eu faço, eu sei aonde eu quero chegar, eu sei que alternativas eu posso ter. E, portanto, a questão do ensinar a pensar, do desenvolver o pensamento na formação de professores. E isso tem a ver com conhecer teorias, tem a ver com conhecer autores, tem a ver com relacionar os autores entre si, tem a ver com concordar, com discordar, tem a ver com analisar, tem a ver com sintetizar, tem a ver com resumir, tem a ver com criticar, tem a ver com tudo isso. O desenvolvimento do pensamento na formação de professores para a produção crítica das pessoas. Muito bem. Esse é o ponto 2, não é? É. Então vamos para o ponto 3. Vamos para o ponto 3, ok. Bora para o ponto 3. O ponto 3 é a ação, né? É o desenvolver as mãos, né? Desenvolver o olhar, desenvolver o pensar e desenvolver o agir, né? O agir tem a ver tem a ver com o pensar, tem a ver com o sentir, e para agir existe uma série de possibilidades de desenvolvimento do agir, né? A ação a gente também aprende, né? A gente também aprende a agir. Ser professor, formar cidadãos, formar alunos, estar em interação, são todas competências que a gente desenvolve quando a gente está sendo formado como professor. A formação de professor tem que ter a tal ligação entre teoria e prática, que todo mundo reclama, né? Ah, tem muita teoria, né? Essa ligação entre teoria e prática sendo fundamental, mas fundamental no sentido do futuro professor, na formação de professor, poder pensar naquilo que vai agir, poder planejar, né? Fazer um planeamento que seja flexível e direcionado para o objetivo que eu quero atingir com os alunos, que ele saiba decidir várias formas de chegar neste aluno, neste objetivo, ou chegar no aluno. E para isso há ferramentas, não gosto da palavra ferramentas, mas há formas, diferentes formas de se chegar lá. Quanto mais variadas, melhor. E para saber de formas variadas, eu tenho que depois ver qual é a forma que é melhor para mim, né? Qual é a melhor forma para mim. Eu, por exemplo, Luzia, que sempre fui... eu fui falar, sempre fui atleta e comecei a rir, não sei porquê. Teve mais gente aí do Brasil que também sempre foi atleta e, portanto, é muito saudável, né? Mas eu que sempre fui sinestésica ou kinestésica na aprendizagem, sempre dependi do corpo para aprender. É claro que eu vou para os métodos ativos e para a ação, trabalho com muita dinâmica de grupo, falo, olha, o Davi está aqui sentado assim, né? E eu estou falando com vocês, eu quase que estou voando para dentro do celular. Eu não sou né? nada sinestésico. Não, nada. Mas eu vou gesticulando e falando, etc. Talvez para mim, algumas formas de chegar até o aluno sejam mais adequadas do que outras. E para você, a forma de chegar ao aluno seja diferente da minha. Agora, para isso, a gente precisa saber de várias formas de chegar lá. Você, por exemplo, o Davi tem uma coisa muito legal, que é o Davi pensa em categorias. Eu acho maravilhoso. Eu sou espalhada, né? Eu sou toda esparramada. Então eu penso assim, eu pensei em falar sobre isso, depois a gente vai pensar naquilo, depois ele fala assim, não, mas espera um pouquinho. Isso você fala aqui, isto você fala aqui e isso você fala aqui. Pronto, ele me organiza, ele é o meu organizador, meu organizer, né? As minhas caixinhas. E, portanto, a minha forma, por isso mesmo, a minha forma de interagir com os meus alunos é de um jeito e a tua forma de interagir com os alunos é de outra. Mas isso a gente vai desenvolvendo, está dentro do desenvolvimento profissional do professor, né? E esse desenvolvimento profissional da ação, ela tem que ser com base em muita tomada de consciência. E essa tomada de consciência vem depois dos outros dois anteriores. Coisas importantes de se aprender na hora de agir.
Aprender a pensar rápido, decidir rápido e mesmo na incerteza. Aí, Felipe Perrenot. E 2, parar e pensar. Também é importante parar. Dar 2 passos para trás e parar e pensar. Na hora de fazer, na hora de agir. Tcharam! Acho que é isso, acho que isto que é, e acho que nós estamos a chegar também à parte final, não é? Porque estamos com 45 minutos e queríamos destinar talvez 15 minutos para conversar convosco. Mas talvez eu realçasse só esta última parte que a Luz falou, a questão do agir. E hoje em dia nós sabemos que a formação de professores, para ser uma formação bem-sucedida, deve estar profundamente ligada ao campo profissional. Quer dizer que é muito difícil nós fazermos uma formação que seja uma formação útil, que seja uma formação contextualizada, que seja uma formação que capacite as pessoas para efetivamente serem elementos de aprendizagem, elementos de modificação na aprendizagem e nas escolas, se essa formação não tiver como palco uma grande interação com o campo profissional. E nós precisaríamos, muitas vezes citamos o exemplo da formação médica, dizendo que muitos alunos de medicina começam a ir para os hospitais no primeiro ano, ou no segundo, ou no terceiro. E nós ficamos sempre com a ideia que não, que a formação de professores é adquirir um conjunto de conhecimentos que depois, lá no final do curso, talvez em 3 meses, talvez em 6 meses, depois eles aí vão se adaptar. E é muito importante esta questão que a Luz falou sobre o que é a importância do agir. E em pedagogia, agir é agir com. Agir com.